Então, vamos lá, tá? Nossa aula de hoje está relacionada ao assunto de nutrição de plantas, né? Que é o estudo dos macro e micronutrientes do solo. Lá na ementa de vocês, da disciplina de Agricultura 1. Então, existe uma dinâmica entre os nutrientes, né? Os elementos nutrientes. Por que a gente fala elemento nutriente? Porque se você for pegar lá na tabela periódica, você vai ver todos esses elementos, né? Enxofre, cálcio, nitrogênio, fósforo, carbono, silício. Você vai ver todos esses elementos, mas lá na tabela periódica a gente chama eles de elementos químicos. E lá eles são organizados, né? Família 1A, 2A, alcalinos, né? Metais alcalinos, alcalinos terrosos, os gases nobres, família dos halogênios, mas aqui, esses elementos químicos, eles têm a função de nutrir a planta, né? Então, a gente dá o nome para eles de elementos nutrientes, porque eles vão nutrir a planta, eles vão dar vida ao solo, né? Nutrir os micro-organismos que estão no solo, enfim. Então, a gente usa aqui, na química do solo, o nome desses elementos lá na química normal, lá na tabela periódica, que vocês veem como elementos químicos, a gente chama de elementos nutrientes, né? Então, nós temos aqui os nutrientes em vermelho e em azul nós temos os elementos benéficos, tá? Que são importantes para a planta. Então, qual o objetivo da nossa aula de hoje? É conhecer os nutrientes das plantas, as formas como eles estão disponíveis no solo e que são absorvidos pelas plantas, e conhecer como os nutrientes são absorvidos, são transportados e redistribuídos nas plantas e as suas funções metabólicas. Claro que uma introdução, né? Porque só esse assunto aqui dá uma disciplina de nutrição de plantas. Então, é só uma introdução, que, né, são os princípios gerais desse assunto. Então, são 3 os meios que contribuem com elementos químicos para a composição das plantas. O ar, principalmente na forma de dióxido de carbono, né, o CO2, que é ali a matéria-prima para o processo de fotossíntese, né, que a planta utiliza CO2, energia solar, para produzir glicose, ou sacarose, ou açúcar, ou qualquer açúcar, carboidrato de reserva. Água, né, na forma das moléculas de hidrogênio e oxigênio. E no solo, os demais elementos minerais, que simbolizamos aqui como M, né, que são elementos minerais. Então, a composição elementar da planta é o quê? A análise elementar da matéria seca da planta mostra que cerca de 90% do total de elementos correspondem a carbono, oxigênio e hidrogênio. E o restante são os minerais, tá? Todos aqueles outros elementos lá da tabela periódica, mas a planta é composta principalmente por carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, H2O, que é importantíssimo para a planta, água, né? E moléculas de carbono. A planta, ela é formada basicamente por carbono, moléculas de carbono, oxigênio e hidrogênio, né? E por isso que a matéria orgânica é importante, porque ela tem uma grande reserva de carbono, né, em sua estrutura. Então, essa tabela mostra a composição elementar, né, de uma cultura de soja, mostrando aqui quantos quilos tem, né, de carbono, de hidrogênio, de oxigênio. Então, observem que a maior quantidade é de carbono, hidrogênio, oxigênio, depois vem o nitrogênio, e aí vem fósforo, potássio, né, cálcio, magnésio, enxofre, é bem pouquinho, e todos os outros fazem parte desse asterisco aqui, tá? Que são os micronutrientes. Então, a planta absorve em maior quantidade, além do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, é o NPK, né? Vocês já ouviram falar dos diversos formulados de NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, justamente porque são os elementos que a planta absorve em maior quantidade. Então, com relação ao sistema solo-planta,
O solo é o meio que atua como reservatório de minerais necessários às plantas, como a gente já viu lá no processo de formação do solo. E o esquema na próxima página aqui, que eu vou explicar para vocês, no próximo slide, é uma visão geral dos compartimentos e como ocorre a comunicação desses nutrientes, né, desses elementos nutrientes que a gente simboliza por M, que vão servir de alimento para a planta, né? O sistema é aberto, né, em que os elementos nutrientes são constantemente removidos de um lado, né, a fração sólida, que é o reservatório, onde a gente viu lá a parte sólida do solo, e acumulados no outro a planta. Então, é esse esqueminha aqui. Digamos que tem um adubo, OM na forma, um mineral na forma de adubo, e aí esse mineral, ele está na fase sólida, né? E aí ele vai para a solução do solo, da solução do solo ele vai para a raiz da planta, da raiz da planta ele vai para a parte aérea, né? Através de todos os processos fisiológicos lá da planta, ele vai para onde há necessidade. Então, a fase sólida, né, os minerais, a matéria orgânica, é o reservatório desse adubo. Né? Então, o que é a fração sólida? Matéria orgânica e fração mineral. E a solução é o compartimento para absorção radicular. A solução do solo é onde esse adubo está disperso, né? Está disponível para a planta absorver. Como é que a planta vai absorver? Através das suas raízes. De que forma que ela vai absorver? A partir de reações de transferência da fase sólida, matéria orgânica ou material mineral, para a solução do solo, através de disponibilização de reações chamada dessorção, quando ocorre a liberação do nutriente, ou da mineralização da matéria orgânica, lá como a gente viu no processo de formação do solo, que é realizado pelos minerais, pelos micro-organismos do solo. E aí a solução, né, pode liberar esses nutrientes também para a fase sólida. É o processo que ocorre de adsorção, quando os colóides do solo, por exemplo, seguram esses nutrientes e não liberam para a planta. Ou fixação, quando eles seguram de uma forma muito forte, que a planta não consegue absorver, ou imobilização, em que a planta não vai absorver de jeito nenhum. Provavelmente ele está participando de alguma estrutura lá do mineral e a planta não consegue absorver. Então, da solução para a raiz, a gente tem o nome do processo, esse processo se chama absorção do nutriente, porque digamos que o potássio está lá na solução do solo e a raiz da planta absorveu esse potássio. Então, o nome desse fenômeno é absorção. Da raiz para a solução, é quando, por exemplo, sair aquele hidrogênio lá da raiz para acidificar o ambiente e liberar os nutrientes que estavam nos colóides do solo. Então, a gente dá o nome de troca, de excreção, de vazamento. Da raiz para a parte aérea, já tem outro nome. A raiz absorveu o nutriente e transportou para a parte aérea. Então, o nome é transporte a longa distância. E da parte aérea para a raiz, a gente dá o nome de redistribuição. Então, aqui é como se fosse o caminho que o nutriente faz, né? O ciclo de vida aqui do nutriente no sistema solo-planta, né? Ainda entraria aqui também a atmosfera, se a gente fosse observar a questão da absorção dos nutrientes a partir da atmosfera, como os processos de fotossíntese, de fixação biológica de nitrogênio, mas aqui a gente está só associando do solo para a planta. Então, observem quanta coisa acontece para a planta conseguir absorver esse nutriente circular entre solo e planta. Deu para compreender aqui? Tem alguma dúvida? Então, nesse contexto, o que a gente chama de elementos essenciais? Então, somente a análise química da planta não é suficiente para o estabelecimento da essencialidade de um elemento. As plantas absorvem do solo sem muita discriminação. O que tem disponível lá, ela vai absorver. Tanto se for um elemento essencial, quanto se for um elemento tóxico. Se você tem uma planta que ela está em um ambiente com muito metal pesado,
ela vai absorver esse metal pesado, mesmo não sendo bom para ela, mesmo não sendo bom para a gente. Mesmo levando isso à morte, ela vai absorver. Né? Então, todos os elementos essenciais devem estar presentes nos tecidos das plantas, mas nem todos os elementos presentes são essenciais. O elemento ele é considerado essencial quando satisfaz dois critérios, que são eles. O elemento participa de algum composto ou de alguma reação, sem o qual ou sem a qual a planta não vive. Então, é essencial quando a planta não consegue sobreviver sem aquele elemento químico. Aí ele é essencial. Os macronutrientes, né, são essenciais: nitrogênio, fósforo, potássio. Sem nitrogênio, a planta não consegue sobreviver, sem potássio, sem fósforo, são elementos essenciais. O elemento não pode ser substituído por outro, porque às vezes a gente tem um elemento, por exemplo, catiônico, ele pode ser substituído por outro catiônico, mas para ele ser considerado essencial, ele é insubstituível. Deve ter um efeito direto na vida da planta e não exercer apenas o papel de, com sua presença no meio, neutralizar efeitos químicos ou biológicos desfavoráveis à planta. Então, tem que ter um efeito direto, não pode ser substituído por outro, e sem ele a planta não pode sobreviver. Então, são esses os critérios de essencialidade dos elementos. Então, a única distinção na classificação entre macro e micronutrientes é a concentração exigida pelas plantas. Né? Então, dentre esses elementos, a gente tem os macro e os micronutrientes, que são divididos com base na quantidade que é absorvido pela planta. Macronutrientes ocorrem em concentrações de 10 a 5.000 vezes superior à dos micronutrientes. Então, eles são chamados de macronutrientes porque eles são absorvidos em grandes quantidades. E micronutrientes, não é porque eles são menos importantes do que os macros, mas é porque eles são absorvidos em menores quantidades. Então, qualquer que seja a cultura, qualquer que sejam as condições de solo e de clima, na prática da adubação, a gente tem que responder algumas perguntas. Que é qual nutriente está deficiente naquela cultura. Isso a gente vai saber através da análise de solo. Qual a quantidade necessária de aplicar para aquele nutriente, né, que a gente vai saber através das tabelas, da necessidade da cultura que você está trabalhando, então depende da cultura. Uma frutífera vai ter uma necessidade de nutrientes diferente de um capim, diferente de uma gramínea. Então, depende da cultura. Uma hortaliça vai ter uma necessidade nutricional completamente diferente de uma cultura anual, né? Época que deve ser fornecido. Então, por exemplo, na implantação da cultura, há grande necessidade de fósforo, porque ele ajuda no desenvolvimento das raízes. Então, a gente faz uma adubação fosfatada antes e no plantio, né? A gente faz esse parcelamento da adubação. O nitrogênio, por exemplo, ele é muito volátil. Então, é recomendável que a gente parcele a adubação. Se você fez o cálculo e viu que tem que aplicar 2 toneladas, sei lá, você vai dividir isso em 4 vezes. Porque se você aplicar tudo de vez, vai ocorrer uma perda muito grande de nitrogênio por evaporação. Então, depende também do adubo. A maneira como vai ser aplicado, vai incorporar o solo, vai jogar lanço, né? Como é que vai ser aplicado? Isso depende também da sua análise de solo. Onde é que está falando que esse nutriente está limitante? É nas primeiras camadas do solo ou é mais embaixo? Né? Pagará questão de aspecto econômico, né? Qual é o valor, o que é mais barato fazer, o que é mais viável. Tem efeito na qualidade do produto? É realmente necessário fazer? Vale a pena? Tem efeito na qualidade do ambiente? Isso diz respeito a qual elemento você vai utilizar, né? E quais são as funções dos nutrientes? Quanto maior a exportação dos elementos pelo produto, mais rápido é o empobrecimento do solo, o que requer adequada reposição dos mesmos por práticas tais como calagem e adubação. Então, se você faz uma colheita, se você tem um plantio lá, e você faz uma colheita, você está retirando os frutos, né? Aqueles frutos, né, você está retirando
folhas, retirando frutos, retirando caule, retirando látex, seja o que você estiver retirando, você está retirando. Se você quiser que ela produza de novo, ou se você quiser plantar novamente naquele solo e quer que ele produza, você tem que repor o que você tirou. Então, uma coisa é o extrativismo de uma família apenas, que tira ali aqueles frutos para sua sobrevivência, para sua subsistência. Outra coisa é um produtor rural que vende em larga escala e não quer repor os nutrientes que ele tira. Ele não vai conseguir produzir por muito tempo ali. Então, se você retira, você tem que repor, né? Então, os nutrientes exercem funções específicas na vida da planta, embora em algumas delas possa haver, dependendo do elemento, um certo grau de substituição. Por exemplo, como eu já falei para vocês, às vezes o potássio ele pode ser substituído por outro elemento, o sódio, né? Mas alguns elementos eles não são substituíveis. Quais são as principais funções desses elementos nutrientes? Né, eles são divididos em função estrutural, quando o elemento ele faz parte de um composto, uma molécula ou um composto, né, orgânico da planta. É exemplo do nitrogênio, que faz parte da estrutura dos aminoácidos, das proteínas, né? Sem aminoácidos e proteínas, a planta não consegue se desenvolver, né? Porque o ácido desoxirribonucleico, né? O DNA e o RNA, que vai mandar informação para tudo na planta, né? Tem o nitrogênio, é composto por nitrogênio. Então, se não tiver nitrogênio, não desenvolve nada na planta. Cálcio faz parte do pectato de cálcio da lamela média da parede celular. Sem parede celular, a planta fica fraca, né? Qualquer patógeno consegue entrar no seu citoplasma e destruir. Magnésio é o componente da clorofila. Sem clorofila, como é que vai fazer fotossíntese? Sem fotossíntese, a planta não se desenvolve. Então, são elementos importantes que fazem parte de estruturas celulares que a planta precisa para sobreviver. Tá claro até aqui? Pode passar? Pode, para mim pode. Outra função é ativador enzimático. O elemento é dissociável da função proteica da enzima, é necessário à atividade da mesma. Então, ativador enzimático, alguns elementos estão envolvidos em atividades enzimáticas, né, que são fundamentais também no processo, nos processos celulares. Eles estão presentes em cofatores, que atuam juntamente com essas enzimas, né, exercem funções também, eles ajudam na atividade dessas enzimas, são auxiliares. Então, os elementos essenciais são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, cobre, ferro, manganês, zinco, molibdênio e níquel. Dentre eles, nós temos os macronutrientes, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, né, o NPK, e o cálcio, magnésio e enxofre. Nós temos os micronutrientes, o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Então, esses elementos, eles são elementos nutrientes fundamentais para o desenvolvimento da planta. O que diferencia eles é com relação à quantidade que são absorvidas, como vocês viram lá no exemplo da cultura, o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre são os nutrientes que são absorvidos em maiores quantidades, por isso que a gente dá o nome de macronutrientes. E os micronutrientes, eles só são absorvidos em menores quantidades, mas eles são importantes também. Então, o carbono, ele forma a estrutura das biomoléculas da planta, né? A maior parte das estruturas químicas tem aquele esqueleto de carbono, a exemplo do amido e da celulose, é fixado através da fotossíntese a partir do gás carbônico. Então, oi. Professora, uma dúvida é, existe caso, tipo assim, de um solo ter pouco nutriente, tipo assim, ter pouco fósforo? Só um minutinho, deixa eu tentar aumentar meu áudio aqui, porque ficou bem baixinho para mim.
Pode falar agora, eu aumentei mais aqui. Existe casos que, tipo assim, tem um solo que tem mais um nutriente do que outro? Existe algum método para aumentar, tipo assim, tá em falta de fósforo? Existe algum método que possa aumentar o fósforo ou não? Sim, você vai fazer análise de solo e você vai ver que para aquela cultura lá, de acordo com a tabela, aquela quantidade de fósforo está pouca. Então, você vai comprar ou um formulado NPK que seja muito mais rico em fósforo, ou você compra o fósforo puro mesmo. E aí você aplica no solo, né, de acordo com a recomendação que tiver lá para aquela cultura, para atender a sua necessidade. Aí você vai aplicar no momento do plantio ou no momento que houver maior necessidade. Geralmente você faz análise de solo antes de preparar o solo, né? Você faz análise e aí você vai preparar o solo, né? Aí você vai fazer a aplicação do fósforo, por exemplo, digamos que seja depois da calagem e antes do plantio. E aí no plantio você faz outra aplicação, né? Para poder ficar liberando de forma mais lenta à medida que a raiz for se desenvolvendo. Porque a raiz tem grande necessidade de fósforo, né? Para crescer, porque o fósforo está relacionado à produção de energia na planta, né, de ATP, o trifosfato de adenosina, né, o 3 moléculas de fósforo lá é a moeda de troca da maior parte, né, dos organismos, é o ATP, então ele precisa de bastante energia para começar. Então é bom que adube antes, no momento do preparo do solo e no plantio, né, até que as raízes estejam completamente desenvolvidas. E aí o que você vai aplicar é conforme a sua cultura precisa. E isso você vai buscar nas tabelas para aquela cultura, quanto que ela precisa de fósforo. Se ela precisa de 50, miligramas de fósforo e o solo por hectare, e o solo tem 30, né? Então você vai aplicar 20 por hectare. E assim você vai fazendo, aí conforme a necessidade da sua cultura. Por exemplo, tem algumas gramíneas que são mais exigentes que outras. Tem umas que vão exigir uma maior quantidade, tem outras que vão exigir uma menor. Então, você vai fazer a pesquisa da tabela de adubação para a cultura que você está plantando. Entendeu? Entendi sim, professora. Obrigado. Nada. Então, o hidrogênio é necessário para a composição de carboidratos, né, os açúcares, a exemplo da glicose, e para as estruturas das plantas. E é obtido quase que totalmente da água, né? As 2 moléculas de hidrogênio vindas da água. Então, a água é fundamental no solo. E o oxigênio, como a gente já conversou bastante, é necessário para a respiração celular. Né? Os organismos que estão ali, nem todos são anaeróbicos, né? A maioria é aeróbico, eles precisam de oxigênio para sobreviver. Então, a respiração é o processo de geração de trifosfato de adenosina, ATP, né, que é uma molécula altamente energética, rica em energia, com o custo dos açúcares produzidos na fotossíntese. Então, a planta faz a fotossíntese com a energia da fotossíntese, ela respira, ela realiza todos os processos celulares que ela precisa para sobreviver. O nitrogênio é o elemento absorvido em maiores quantidades pelas plantas. A maior forma de nitrogênio no solo é na forma orgânica, que está presente na matéria orgânica do solo. Na atmosfera tem muito nitrogênio, tá? Só que não são todas as plantas que têm a capacidade de absorver o nitrogênio que está presente na atmosfera, porque ele está numa forma muito estável. Ele tem 3 moléculas ligando as duas moléculas de nitrogênio, né? Então, como é que está o nitrogênio na atmosfera? N, 2, 3. 3 ligações. Então, essas ligações são muito difíceis de serem quebradas. Há necessidade de muita energia. Essa é a forma do nitrogênio na atmosfera. Então, é muito difícil absorver o nitrogênio na atmosfera. A maior parte do nitrogênio é do solo mesmo. Porém, tem algumas plantas, as leguminosas, né, que tem o rizóbio, né, essa associação aqui nas raízes, que tem essa capacidade de absorver o nitrogênio. Então, plantas como feijão, né,
dicotiledôneas, em geral, têm a capacidade de absorver o nitrogênio da atmosfera, né? O amendoim, essas plantas, e elas servem como adubos, né? Ricos em nitrogênio. O fósforo, acabou que eu adiantei um pouquinho, não foi? Por causa da pergunta. Ele é usado industrialmente como aditivos de gasolina. Deixa eu achar aqui. São aditivos de gasolina e de plástico, fabricação de detergentes, metalurgia, protetores e na produção de fertilizantes. É muito utilizado para a produção dos fertilizantes. É encontrado em formações rochosas, né? Então, fósforo é extraído das rochas, mas não há disponível na forma gasosa, assim como há o nitrogênio. Ele é encontrado em pequenas quantidades, por isso o fósforo é um fator limitante. E a ciclagem do fósforo, ou seja, a passagem do fósforo do solo para a planta, da planta para o solo da planta, da raiz para a parte aérea, enfim, o caminho que ele percorre é muito lento, né? Especialmente se tiver nos sedimentos, se é feita pelos micro-organismos. Por isso que a gente tem que adubar com fósforo quando a gente planta, né? Quando a gente vai plantar o cultivo, porque ele é muito lento, o transporte dele do solo para a planta é feito de forma muito lenta, ele é um elemento quase imóvel no solo, né? Diferente do nitrogênio e de outros elementos. Por isso que a gente tem que colocar ele ali bem no lugarzinho que a planta vai absorver. Se ele for para baixo do solo, já fica mais difícil, porque ele é um elemento que tem baixa mobilidade no solo. Quais são as formas no solo? Então, ele está na forma de H2PO4 e HPO4 2-. Essas são as duas formas químicas que ele está presente no solo. Na fase sólida, o fósforo apresenta-se em formas orgânicas e inorgânicas. E por meio da intemperização dos minerais e da atuação dos fatores de formação do solo, que o fósforo é liberado para a solução. Então, ele fica ali complexado, né, nas rochas, e aí, quando os micro-organismos atuam mineralizando aquele material, que o solo é liberado, que o fósforo é liberado. Então, aqui tem uma listagem bem grande das ações do fósforo na planta. Ele é importante na respiração e na produção de energia, como já falei para vocês, por conta do ATP. É importante na divisão das células. É importante na forma de reserva nutricional, a exemplo do amido. Ele facilita no processo de floração, aumenta a frutificação, apressa o amadurecimento, deixa a planta mais forte, mais resistente a pragas e doenças. Como eu expliquei também, contribui para o desenvolvimento do sistema radicular e para a sanidade em geral da planta, né? Age na colheita como fator de qualidade e quantidade, então contribui para a maior produção, maior e melhor produção. Tudo bem até aqui com fósforo? Tudo ok, professora. Então vamos para o potássio. O potássio na planta, ele tem a função de ativação de sistemas enzimáticos. É indispensável para a formação e amadurecimento dos frutos. Então, o potássio está muito relacionado ao enchimento de frutos, amadurecimento, né? Favorece a rigidez dos tecidos, resistência das plantas a pragas e doenças. Favorece também o sistema radicular. Porém, ele deve ser fornecido numa relação adequada com o nitrogênio para garantir um perfeito equilíbrio entre crescimento, produção e qualidade. Porque tanto o nitrogênio quanto o potássio são elementos catiônicos, então eles vão competir entre os dois, tá? Então, dependendo da quantidade, a planta absorve ou só potássio ou só nitrogênio. Considerado elemento importante para aumentar a tolerância a doenças fúngicas e para melhorar sua resistência contra o estresse hídrico. Atua na abertura e fechamento dos estômatos, resultando nisso numa melhor regulação dos processos fisiológicos, como respiração. A planta tem que abrir seus estômatos no momento correto, porque no momento que ela abre os estômatos, automaticamente ela perde água.
né? Então, não faz sentido ela abrir os estômatos em um momento muito quente, em que não é viável para ela fazer fotossíntese, porque ela vai perder água, vai ficar desidratada e, né, não vale a pena, né? O dióxido de carbono que vai entrar para fazer a fotossíntese, se ela vai perder tanta água. Por isso, os estômatos abrem de manhã cedo, de tardezinha, que é o horário que a gente irriga, né? Por esse motivo que a gente não irriga nos horários de sol forte, meio-dia, porque os estômatos estão fechados. Formas no solo, potássio estrutural, né, que é um potássio que ele está dentro da estrutura dos minerais, ele não está disponível para a planta absorver, ele faz parte da estrutura do mineral. Potássio não trocável, que é um potássio que ele é lentamente disponível, e o potássio que está fixado, ele não está disponível também. Ele está retido nas lâminas das argilas, principalmente argilas que a gente chama de 2 para 1, 2 moléculas para uma. Então, ele fica lá no meio fixado. Então, aqui é a dinâmica do potássio no solo, né? Ele pode estar dissolvido aqui, ele pode estar disponível aqui na água do solo, na solução do solo, para a planta absorver. Ele pode estar aqui disponível nas rochas e minerais do solo. E esse potássio que é liberado das rochas, ele pode se fixar nos colóides do solo, ficar dissolvido. Ele pode estar fixado, ou seja, não está disponível para a planta. E ele pode estar numa forma lentamente disponível, ou prontamente disponível quando ele está na solução do solo e a qualquer momento a planta pode absorver. Onde a gente encontra potássio? Nos elementos minerais chamados micas, que são filossilicatos mais importantes, como fonte de potássio, feldspatos, que são minerais do grupo dos tectosilicatos, né, que exemplos desses minerais brancos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu estou passando rápido porque vocês não estão falando, né? Manifestando dúvidas. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, tá bom? Tá ótimo, professora. Ok. Então, o enxofre, apesar de ser pouco exigido, pode estar limitando a produção vegetal. Ele apresenta-se no solo quase que totalmente em formas orgânicas e sofre várias transformações e reações que são mediadas pelos micro-organismos. Ele desempenha função na atividade respiratória e compostos redox. Compostos redox são as formas que os elementos podem ter. Por exemplo, o ferro ele pode estar disponível na forma monovalente, divalente ou trivalente. Fe2+, 3+, 1+, 2+, ou 3+, né? Depende do estado químico, né, no momento lá do solo. Favorece a formação de cloroplastos, que são fundamentais no metabolismo de lipídios, e é um componente essencial dos aminoácidos. Então, o enxofre, apesar de ser exigido em poucas quantidades, ele também é importante. O enxofre, então, ele pode estar também disponível na solução do solo, através da forma do enxofre orgânico. Ele pode estar dissolvido, ou seja, está só encostado ali nos colóides do solo, mas a planta pode absorver, ou ele pode ser lixiviado. Lixiviado é quando ele é perdido. Por exemplo, o enxofre estava aqui na solução do solo, mas teve uma chuva muito forte e o solo foi lavado. Todos os nutrientes que estavam aqui percolaram, foram lá para o fundo do solo e tomaram outros rumos, né? Então, a planta não vai absorver esse aqui que foi lixiviado. Isso é lixiviação, é quando o solo é lavado e os nutrientes são perdidos. O cálcio é o quinto elemento em abundância na crosta terrestre, constituinte de rochas ou minerais, como as que contêm carbonatos, fluorita, apatita, granita. Então, aqui, granito, que é rochas silicatadas, são exemplos, né, dos minerais onde a gente pode encontrar o cálcio. Aplicações: o calcário e o gesso são as principais fontes de cálcio, que são elementos condicionadores do solo, né? O calcário, ele
ele aumenta o pH do solo, né? Reduz a acidez e fornece cálcio e magnésio. E o gesso também, que tem o cálcio, ele melhora a qualidade física do solo. Né? As raízes conseguem crescer com mais facilidade. Na agricultura, ele é um macronutriente secundário. Ele melhora o crescimento das raízes, porque ele melhora a qualidade física do solo. Com isso, ele aumenta a atividade microbiana, né? Porque o solo fica descompactado. Aumenta a disponibilidade de molibdênio, que é um micronutriente importante para algumas plantas. E diminui a toxidez por alumínio, por cobre, por manganês, né? Esses elementos metálicos que em grande quantidade a planta vai absorver, se tiver em grande quantidade, e vai se intoxicar. Como é que ele é absorvido pela planta? Ele é absorvido na forma de valente, né? Cálcio Ca2+. E está localizado nas paredes celulares, então ele confere aquela rigidez ali das paredes celulares. Nossos dentes também, né, são formados por cálcio, nossos ossos, tudo que é a necessidade de rigidez, a presença do cálcio. É armazenado no vacúolo, nas formas de oxalato ou carbonatos. Forma de disponibilidade de cálcio a nível de solo. Onde é que a gente encontra o cálcio no solo? Ele pode estar dissolvido aos colóides do solo, ou pode ser obtido pela troca de cátions, porque ele é um elemento catiônico, né? O maisinho aqui, ele é eletropositivo. Elas passam para a solução do solo e depois são absorvidas pelas plantas. O magnésio também é um elemento catiônico, assim como o cálcio, né? Então ele compete com o cálcio. É essencial para o metabolismo de plantas e animais, é encontrado no solo em formas não trocável, trocável na solução do solo, como a gente viu para os outros nutrientes, né? E é absorvido na forma de Mg2+. Então, essa é a forma que a planta consegue absorver. Qual a função do magnésio? Ativador de diversas reações enzimáticas. Ele tem papel estrutural na molécula da clorofila, então se você for olhar lá como é a molécula da clorofila, tem uma molécula de magnésio lá no meio. Mantém a integridade dos ribossomos, que são importantes usinas para a produção de proteínas, e sem proteínas as plantas não sobrevivem. Contribui para a estabilidade estrutural dos ácidos nucleicos e da membrana. O boro. Na fase sólida do solo é encontrado nos minerais silicatados, é adsorvido em argilominerais e na matéria orgânica ou em óxidos ou hidróxidos de alumínio e de ferro. A precipitação no solo ou seja, a disponibilização de boro no solo vai depender do pH, sendo máxima nas condições entre 8 e 9. Então, a gente só vai ter boro disponível no solo se o solo estiver bem básico. Senão, o boro não vai estar disponível. E a matéria orgânica do solo, ela também constitui uma fonte de boro. Em solos de textura arenosa, ele pode ser facilmente lixiviado, porque ele vai ficar disponível se a planta não absorver e vier uma chuva muito forte, ele vai ser lavado. Já em solos de textura argilosa, sua mobilidade é pequena, porque ele vai ser absorvido, né, pelos colóides do solo e não vai ser lixiviado. Em condições de excesso de calagem, pode ocorrer redução na disponibilidade de boro. Ele é imóvel na planta, né? Na planta ele é imóvel, diferente do solo, que tem pequena mobilidade. É importante no florescimento, né? Então, momento chave assim para aplicação de boro: florescimento, crescimento do tubo polínico, frutificação. É importante no processo do metabolismo e atividade de hormônios. Então, boro é importante aqui no momento da floração e frutificação. O cloro é encontrado na natureza principalmente como ânion cloreto, Cl-. Então, ele é um elemento, né, eletronegativo. Onde é que a gente encontra cloro? Nas rochas, principalmente nas rochas ígneas. Na decomposição de restos orgânicos, através da chuva, através da água, da irrigação, através de fertilizantes e inseticidas.
Como é que ele é absorvido pela planta? Ele pode ser absorvido pela raiz ou pela parte aérea. Pela parte aérea, é no processo de liberação de oxigênio pelos cloroplastos lá no fotossistema 2, né, na fotossíntese, no momento que ocorre a liberação de oxigênio, a participação do cloro ali, favorece a abertura dos estômatos para as trocas gasosas e é ativador da enzima amilase, né, enzima que degrada o amido. Asparginase, sintetase e ATPase, que são enzimas que são ATPase é importante na fotossíntese, na respiração, então são enzimas chaves nos processos celulares das plantas. Aqui nas quantidades aplicadas são benéficas ao crescimento e há um possível incremento na qualidade. Por outro lado, existe muito mais problema pelo excesso de cloro do que por deficiência, porque como vocês viram aqui, tem cloro na água de irrigação, tem cloro em fertilizantes e inseticidas, tem cloro na água da chuva, né, porque contamina também, na decomposição de restos orgânicos, então tem cloro em outros componentes, e a quantidade que precisa dele no solo é pouca, né, então é mais fácil você achar excesso de cloro, né, do que deficiência. O cobre. No solo, ele se encontra na forma divalente, né, 2+, é constituinte da estrutura cristalina dos minerais primários e secundários. Quais são as formas de absorção? Na forma divalente ou na forma de quelato, que é quando ele está unido a outro elemento. Ocorre via processo ativo, ou seja, para absorver o cobre a gasto de energia. Ele inibe a absorção de zinco e vice-versa, então um compete pelo outro, porque o zinco também é um elemento eletropositivo, como o cobre. Quais são as funções do cobre? Ele é constituído de enzimas como a oxidase do ácido ascórbico, citrocomoxidase e plastocianina, são enzimas também importantes, enzimas chaves nos processos celulares. E ele influencia o processo de fixação de nitrogênio atmosférico, né, o N2. O ferro, no solo. Até aqui tá tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida? Na prova, eu vou perguntar tudo isso, tá? É bom que vocês tirem as dúvidas no momento da aula. Professora, Sério, professora? vai ser todo assunto do Tudo. módulo, né? Olha, Assim, meu Deus, tudo. a Vai saga tudo. me deu um assunto. Uhum. Eu vou perguntar isso tudo aqui. Né? É importante que vocês entendam, porque não vai ser de marcar e nem vai ser assim de copiar e colar, vai ser de entendimento mesmo, uma pergunta que vocês só vão responder se vocês tiverem entendido o assunto. Se não tiver entendido, não responde. Então, vão tirando as dúvidas se vocês não estiverem entendendo, tá? Então, no solo, ele apresenta uma forma divalente ou trivalente, né? Ou seja, 2+, ou 3+, dependendo do Professora, uma estado. pergunta. Oi, pode falar. Se a pessoa não for boa na prova e foi boa nos trabalhos, ela se recupera do mesmo jeito? Depende. A prova ela vai ter um peso um pouco maior, porque os trabalhos foram vários, né? E a prova é só uma. Se a pessoa foi muito, muito, muito boa, é capaz que passe. Agora, se não, aí vai para recuperação, né? Para paralela, no caso. Aí, se não passar na paralela, vai para recuperação. Tá? Mas se vocês estudarem os vídeos, tirarem as dúvidas, dá para entender sim. Ok? Então, no solo, o ferro se apresenta na forma divalente ou trivalente, dependendo do estado de oxidorredução do sistema, o que é a oxidorredução? Essa passagem aqui do ferro para ferro 2+, 3+, ferro mais, né, que varia de acordo com o pH do solo. O solo, quando ele está ácido, ele tem ferro disponível, alumínio, zinco, esses elementos metálicos eletropositivos, né, eles ficam disponíveis. Ele é encontrado no complexo de troca iônica dos solos, ou seja, na solução do solo. Então, a forma como a planta absorve é na forma de Fe2+. A forma Fe3+, que é o ferro trivalente, é fortemente absorvida pelos colóides, né? Porque os colóides têm carga negativa, então eles vão
adsorver o ferro com maior força, porque ele tem 3 cargas positivas aqui. Então, ele é absorvido aqui na forma 2+, tá? Na forma reduzida. Na forma oxidada, ele fica retido nos colóides do solo. Quais são as funções do ferro nas plantas? Ativação de enzimas, né? Ela catalisa, ou seja, ela acelera a biossíntese da clorofila. Faz parte da ferrodoxina, que é um importante transportador de elétrons que atua na fotossíntese. Só que na planta, o fósforo tem baixa mobilidade nos tecidos, então ele não é um elemento móvel, passando assim com facilidade das folhas para os frutos, para o caule, onde ele é absorvido, ele fica. Ele não tem uma mobilidade grande. O manganês, no solo, ele se apresenta nas valências 2+, 3+, e 4+. Porém, a forma como a planta absorve é divalente, na forma Mg2+. Então, o manganês, na forma trivalente e divalente, formam óxidos praticamente insolúveis. A presença de manganês divalente depende do pH do solo, como eu falei. Ele vai ficar disponível se o pH estiver ácido. Se o pH não estiver ácido, ele vai ficar adsorvido aos colóides do solo. Mas o manganês também é importante, né, na síntese de clorofila, ativação de enzimas e a fotólise da água que ocorre no fotossistema 2, né, lá no momento da fotossíntese. O níquel também é importante, ele está aqui nessa forma divalente, ele faz parte da enzima urease, que realiza a decomposição da ureia em amônio e gás carbônico. O zinco também é importante, a maioria são absorvidos, vocês já observaram, né, na forma divalente. Né? O zinco ele é absorvido tanto via radicular quanto foliar. É um catalisador enzimático, ou seja, ele atua ajudando as enzimas nos processos celulares. Ele ativa e regula a estabilização da estrutura proteica. Então, de macro e micronutrientes, o assunto é esse, tá? É um pouco grande, é um pouco extenso, mas é porque a gente estuda, né, todos os macro e micronutrientes e entende por alto, né, como é a ação deles na planta, no solo. Então, o Wendel está perguntando aqui para quando é o trabalho de erosão, né? Para a semana que vem, tá? Tanto de erosão quanto o ciclo biogeoquímico é para a semana que vem. E aí, na próxima segunda, né? Que tem a prova, que é a nossa prova. Ô, professora. A partir de Oi. O biogênio é em dupla, individual, em trio? Eu deixei um grupo ficar em quarteto. Vocês decidem até 4, porque como a turma é grande, né? Pode ser até 4. Professor, a prova vai ficar por quanto tempo? Vai ficar durante 24 horas disponível. Que aí vocês fazem no momento que vocês estiverem, né, mais tranquilos, no momento que vocês escolherem para fazer durante o dia, vocês fazem. Eu deixo 24 horas disponível. Tá? Estudem, a prova vão ser questões abertas, questões fechadas. E geralmente eu pesquiso questões que não são minhas, né? Porque é muito fácil eu passar questões. Vocês têm que aprender o assunto a ponto de uma outra pessoa, um outro professor que não foi professor de vocês, que não viu minhas aulas, que não participou das aulas, fazer uma pergunta para vocês e vocês conseguirem responder. Aí vocês aprenderam, né? Eu elaborar as questões é muito, digamos assim, suspeito da minha área, né? Eu não vou saber se vocês aprenderam ou não se eu perguntar tudo que eu expliquei, do jeitinho que eu expliquei.
Então, eu utilizo perguntas de outras provas, de outros professores, que aí eu vou entender se vocês realmente aprenderam ou não.